Abençoados, eleitos e amados, toda sorte de bênçãos para vocês, meus amados irmãos. Sejam todos bem-vindos aí. Para quem não me conhece, eu sou o irmão André Palhares. Estou aqui para mais um vídeo, mais um conhecimento, mais um alimento espiritual aí, né? Agradeço a presença de todos vocês e tem alguns irmãos aqui que eu vou agradecer também aqui, né, por estar aí participando aí do nosso canal, por ter se inscrito aí no nosso canal. E se eu falar o nome de alguns aqui que ainda não se inscreveram, eu peço aí, meus irmãos, se inscrevam aí, nos ajude aí, amém? E não esqueça de dar os seus likes, amém? Meu irmão Manuel Pereira, e ele disse, glória a Deus, Deus seja louvado por esse ensinamento glorioso. Glória a Deus, meu irmão. Graça e paz. Realmente a graça de Deus é um ensinamento glorioso, ensinamentos que nos tira da treva do entendimento para a luz do entendimento, né? Meu irmão Adair Souza, ele disse, graça e paz, irmão André, estamos juntos. Grande abraço, Curitiba, Paraná. Meu irmão Adair Souza de Curitiba, Paraná. Meu irmão Adair, anuncie o canal do irmão André em Curitiba, Paraná, para que mais pessoas venham conhecer aqui o irmão André. Amém? Agradeço a todos vocês aí de Curitiba, Paraná. Agradeço o irmão Adair Souza aí. Amém? Você é muito importante para esse canal aqui, meu irmão. É vocês que fazem esse canal crescer a cada dia mais aí. Amém? Meu irmão Ailton Xerém, ele diz, esse sistema religioso está caindo. Meu irmão. Na verdade, sim, esse sistema religioso está caindo, sim. E, como eu sempre digo, não é a vontade do irmão André acabar com essas igrejas, não. Eu falo por minha pessoa. A minha vontade é que esses pastores aí venham se converter no entendimento da graça de Deus. Venham ensinar a graça de Deus aí aos seus irmãos aí, nessa visão clara que a graça de Deus nos mostra. Eles sempre nos condenam. Preterista, vocês são preteristas. Sim, amados. Mas a visão preterista é a visão mais correta que tem para a interpretação bíblica. Amém? Então eu espero que vocês venham aí também se converter nessa visão preterista, igual eu, irmão André, e vários outros irmãos estão aí, né? Ensinando aí, né? Existem muitos canais aí, existem muitos irmãos, né? Eu já tenho um tempinho aqui na graça de Deus e já estou vendo esse movimento muito grande já e está crescendo a cada dia mais pessoas, cada dia mais canal se abrindo aí para ensinar a graça de Deus. Glória a Deus por isso. Então, esse sistema religioso, ele chegará um dia, né, que a minha visão já vê que chegará um dia que esses pastores vão ter que se render à graça de Deus. Vão ter aí que se converter à graça de Deus. Vão ter que começar a ensinar a graça de Deus aí para os seus irmãos das suas igrejas, ou então vão ter que fechar suas igrejas. Porque o povo está abrindo os olhos, o povo está acordando da cegueira espiritual. Amém? Isso não é profecia do irmão André, não, tá? Para depois vir uns aí falar, o irmão André agora está fazendo profecia. Não. Isso é conjectura segundo a visão que eu estou vendo aí do dia a dia. Está havendo um crescimento muito grande aí, né? Dos adeptos aí à graça de Deus. Então é isso aí. O sistema religioso está caindo. Espero que esses pastores acordem. Vanderlei Anderson disse certíssimo. Muito obrigado, irmão, pela sua participação. Kelly Silva disse, glória a Deus, graça eterna. Minha irmã. Tem alguns aí que dizem que não é eterno, que acabou em 70. Outra hora eu vou fazer um estudo sobre isso aí. Tá? Tamo junto aí. Muito obrigado aí, minha irmã Kelly Silva. O Wellington Lima, ele disse, meu irmão, quase que eu não ia nem abrir seu vídeo. Tudo por conta
do título. Acho que se tivesse colocado uma interrogação, ficaria bem melhor. Mas também quero dizer que gostei muito do estudo. Graças a Deus por você ter aberto, né, o vídeo, mesmo, né, faltando essa interrogação. Realmente eu errei. Realmente o ponto, vírgula, interrogação faz muita diferença, né, no, no, num tema de vídeo aí, faz muita diferença. Foi um erro meu, amado, mas obrigado que tem irmãos como vocês aí, perdão. Graças a Deus que tem irmão como vocês aí que nos dê sugestão boas aí, né? Antigamente eu fazia fundo musical, né, no vídeo. E alguns irmãos, né, estavam reclamando, né? Tinha até uma irmã aí que reclamou: tira o fundo musical, irmão André, que não está dando para a gente entender sua voz direito, o fundo musical está abafando a sua voz. Eu tirei fundo musical e agradei a todos, amém? Então tem certas coisas que a gente aqui não vê, mas vocês que nos assistem vê que poderia melhorar nisso, poderia melhorar naquilo. Então, abençoados, obrigado pela sugestão, é muito válida, tá? Irmão Hélito Lima, muito obrigado. Continue conosco aí, meu irmão. Traga pessoas aí para se inscrever no canal do irmão André, hein? Arilton Ramos de Souza. Ele disse: João vive e tem quase 2000 anos. Verdade, meu irmão. Verdade. Se eu seguir a visão futurista, principalmente desse pastor pelo qual eu fiz esse vídeo hoje aqui, se seguirmos essa visão preterista, realmente eu tenho que acreditar que João tem mais de está vivo e tem mais de 2000 anos. Não só João, como todas aquelas pessoas que Alcha disse que não morreria até a sua vinda. Será que Alcha mentiu? Ou será que esses homens estão vivos até o dia de hoje? A gente tem que ver isso aí, tem que procurar esses homens aí, tem que ver onde eles estão, para a gente descobrir o segredo dessa vivência. Porque eu tenho vontade de viver até 100 anos. Até 100 anos de idade para ver o crescimento dessa graça aí, a evolução dessa graça, né? Peço a Deus que me conceda aí essa graça de viver até 100 anos com saúde e mente boa para poder ver o andamento, o crescimento dessa graça de Deus. Então, se eu for ver pela visão preterista, igual esse pastor aqui, né? Realmente tem que acreditar que esses homens estão vivos. Então, irmão Arilton Ramos de Souza, é isso aí, meu irmão. É isso aí. Continua firme conosco aí, né? Traga pessoa para se inscrever no canal do irmão André aí. Amém? Traga mais pessoas para conhecer aqui o irmão André. Então, José Abel de Oliveira, eu estou te chamando de pastor porque você mesmo se intitulou como pastor. Geralmente eu não falo o nome das pessoas aqui. Vou falar o seu nome por simples detalhes. Simples detalhes. Você aqui disse 3 coisas, né? E na terceira e última coisa, você disse, nos chamou de lunáticos da internet e disse que nós lemos e chutamos a Bíblia, o entendimento da Bíblia. Então, amados, meu amado irmão, eu não tenho nada contra a sua pessoa, te amo de coração, mas o seu entendimento está errado. Então, eu tive que falar o seu nome para você saber que esse vídeo é direcionado para você, meu irmão. Tá? Botei até um tema aqui nesse estudo, que o tema é a queda de Jerusalém e a volta de Cristo, anos 70 DC. A queda de Jerusalém e a volta de Cristo, anos 70 DC. Que isso, meu irmão? Tudo se concretizou no ano 70 DC. É isso que eu vou mostrar para você aqui hoje. Espero que você abra o seu coração para entender essas verdades, amados. E passa aí a ensinar os irmãos da sua igreja aí, tá? Então você mandou aqui um primeiro recado dizendo: Paulo está refutando os preteristas que afirmavam que a grande tribulação ou o dia do Senhor
já estava acontecendo, ou que Jesus já tinha vindo. Para começar, meu irmão, Paulo não está refutando preterista nenhum. Não tinha preterista naquela época, porque Paulo estava no tempo correto. Paulo vivia no tempo correto. Ele anunciava coisas que iriam acontecer no futuro próximo a ele. Amém? Ser preterista é isso. É saber que essas coisas antigas já aconteceram, né? Já aconteceram. E Paulo aqui não está refutando preterista porque não tinha preterista nessa história aqui. Tinha pessoas confusas, pessoas sem fé, inescrupulosas, que estavam ali na igreja de Paulo, fermentando a igreja. Entendeu? Pessoas que não têm fé gostam de fermentar, gostam de trazer palavras que não têm nada a ver, gostam de refutar sem ter conhecimento. Entende? Então, é isso que estava acontecendo aqui na igreja de Paulo, né, em Tessalônica. E a gente vai ler isso aqui, né? Tinha pessoas que estavam escrevendo cartas dizendo que essas cartas foi Paulo que estava enviando. Cartas dizendo que o dia do Senhor, ou o dia do juízo, e a vinda da segunda parousia de Cristo já tinha acontecido. Por que essas pessoas estavam agindo assim? Porque quando o Yahshua começou a ensinar essas coisas, foi lá no ano 30. Até o ano 70 se passou quantos anos? 30, 40, 50, 60, 70. Se passaram 40 anos. E tinha pessoas que não estavam mais com fé para esperar esses acontecimentos. Amém? Tinha pessoas ali que já se passaram 40 anos, isso não vai acontecer mais. Isso já aconteceu. Esse Paulo está equivocado. Esse Paulo está errado. É a mesma coisa que fazem com nós hoje, pregadores, né, da graça. Esses homens estão falando que essas coisas já aconteceram, esses homens estão errados. Esses homens estão equivocados. Esses homens estão deturpando a Bíblia, estão mudando a Bíblia. Não, abençoados. Nada disso. Nada disso. Paulo não estava refutando nenhum preterista aqui. Ele estava refutando pessoas que não tinham fé. Pessoas que estavam se infiltrando na igreja dele para fermentar a mente dos irmãos lá. Amém? Igual acontece nos nossos dias de hoje. Nos dias de hoje é assim. Pessoas se infiltram no nosso meio não para querer aprender a verdade, mas para fermentar a mente dos irmãos. Amém? A gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas. Então, segundo Tessalonicenses 2, 1, 3, Paulo diz assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês. Então, Paulo estava pregando uma coisa, segundo Tessalonicenses, entre anos 50, 60. Paulo está pregando aqui que uma coisa que iria acontecer no futuro próximo a ele, tanto que ele disse quanto ao nosso reencontro com ele. Então, ele tinha consciência que isso iria acontecer no tempo dele, porque senão não ia falar reencontro. Rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente. Por que Paulo tinha consciência que isso ia acontecer nos dias dele? Porque a palavra aqui se trata de um suposto homem do pecado, filho da perdição. E vocês vão entender isso claramente. Rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecias, quer por pessoas que chegam se intitulando profetas e diz que eis que o Senhor está dizendo. Fuja disso, é mentira. Amém?
quer por palavras, pessoas que ficam caçando palavras na Bíblia para poder refutar o entendimento. Refutava Paulo, gosto de refutar o irmão André, gosto de refutar os meus irmãos aí que pregam a graça, Caso Antônio Gomes, Elcio Jesus, né? Geraldo Moraes, Lucas Medeiros, né? O irmão Orlando, e vários irmãos que estão aí, né? O André Pimentel aí, meu xará aí. Tem pessoas que gostam de fermentar, não querem aprender a verdade, querem ficar caçando palavras para poder refutar a verdade, para que as pessoas não deem ouvido. Meus irmãos, se vocês não querem aprender, então não assista a gente. Simplesmente assim. Se querem aprender, está sendo bem-vindo. Eu sou um irmão fiel para você aí e um amigo. Amém? Então, Paulo está falando aqui, não se deixe alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por carta supostamente vindo de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Pessoas estavam escrevendo cartas, pessoas que gostavam de fermentar, pessoas de má intenção, escrevendo carta dizendo: o dia do Senhor já veio. O dia de juízo já aconteceu, o dia do Senhor já veio. Porque essas pessoas já tinham perdido a fé. Porque já tinham passado 40 anos. Então eles falavam: passou tantos anos, isso não vai acontecer mais não, isso já aconteceu. Esse Paulo aí está errado. Vamos escrever carta lá fingindo que é ele, para a gente fermentar, botar um fogo aí, né, na mente desses irmãos aí que seguem Paulo, para que eles, né, fujam fora disso aí, saiam fora disso aí, igual o irmão aí falou aí, um irmão pastor aí, né? Sai fora desse irmão André aí. Isso é coisa do diabo. Irmão, se o diabo fala mentira, a Bíblia diz que ele fala mentira. Não é do meu lado que ele está não, tá? Então, eu não estou aqui para mentir para ninguém. Estou para dizer a verdade para aqueles que gostam da verdade. Aqueles que amam a verdade, vem comigo. Então, Paulo está falando: não deixe que ninguém vos engane de modo algum, porque antes daquele dia virá apostasia. Virá apostasia aqui significa um sujeito. Virá um apóstolo aí, que será revelado homem do pecado, e é um filho da perdição. Ele está se tratando aqui de um homem que viria, um apóstata, filho do pecado, porque ele viria contra, né, os judeus, contra as coisas do Deus de Israel, e filho da perdição, porque ele é filho da perdição. Aqui se trata de um romano, um príncipe romano chamado Tito, filho do imperador Vespasiano, filho de príncipe. Filho de imperador é príncipe, né? Mas claro, com isso só desenhando. O irmão aí falou: não, ele era imperador. Não, ele não foi imperador, não. Nessa época ele era príncipe. Ele foi imperador depois que o pai dele morreu. Ele foi imperador em 79 e também era irmão do Domiciano, que foi imperador na época de João, do Apocalipse. João sendo o mais velho e o último a morrer, né? Ele pegou todos esses imperadores aí. Então, irmão, Paulo aqui, né, está falando sobre um romano que viria aqui, um apóstata, um homem da perdição, um homem do pecado, que viria aqui contra eles, que viria aqui invadir a cidade de Jerusalém, que ia destruir a cidade, que ia destruir o templo. Amém? Filho da perdição, porque o pai dele foi que mandou ele fazer isso. E antes de Paulo falar essas coisas, os discípulos de Álcio, os discípulos de Jesus, também fizeram essa pergunta: quando acontecerão essas coisas, mestre?
está relatado aqui em Mateus 24, 3. Vamos ler aqui. Mateus 24, 3 diz: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, em particular, longe do povo comum, só os discípulos em particular, e lhe disseram: Dize-nos, conte-nos, revele-nos, nos dê um sinal. Qual será o sinal? Então o irmão aí falou: não, Jesus ainda não veio não, porque Atos 1, 11, eu acho que é isso aí, disse que todos verão ele vir assim como foi, e muitos ali viu ele subir, então a pessoa tinha que ver ele descer. Não é isso que está querendo dizer ele não, meu irmão. Ele deu sinais, ele deu vários sinais, falei, esses sinais, eu vou vir, quando vocês virem esses sinais acontecerem, porque ele deu bastante sinais, esse será o dia. Então, por isso os discípulos perguntaram, qual será o sinal? Porque tinha vários sinais da vinda dele. Ninguém viu ele vir. Nem João, que foi o último, não viu. Paulo, nessa época, já tinha sido assassinado, Pedro, todo mundo. Tiago, jogaram lá do alto do templo. Mas João foi o último a morrer, e morreu por doenças próprias da velhice mesmo. Doenças comuns, né? Da velhice. Ele não viu também, não. Porque ninguém viu com visível aparência. Viram através de sinais. Quando esses sinais estiverem acontecendo, saberão que esse é o dia da minha vinda, do juízo e da ressurreição dos mortos. Tanto que eles aqui pedem, qual será o sinal? Claríssimo. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Escrito aqui, fim dos tempos, mas eles poderiam escrever, né? Fim daquele pacto. Porque fim dos tempos significa fim do pacto da lei para o pacto da graça, para o início do pacto da graça. Mas Paulo já não pregava graça? Pregava a graça e a lei. Mas a plenitude da graça ainda não tinha acontecido. Porque a graça ser pregada na plenitude, não teria que ter outro pacto guerreando. Não poderia ter outro pacto guerreando. E isso aconteceu em 70. Então, verdadeiramente, a plenitude da graça começou em 70. E não terminou em 70, como muitos ensinam por aí. Tá? Começou em 70. Então, quando o templo caísse, eles tinham consciência, porque sem templo, sem lei, sem sacerdote, acabou-se a lei, revogou-se a lei. E Tiago, o próprio irmão de Jesus, disse que quem deixar de cumprir um só mandamento, anula-se todo. Amém? Porque muitos dos rituais, sacrifícios, só poderiam ser feitos dentro do templo. Sem templo, não poderia ser feito. E se você não pudesse fazer um sequer, não poderia fazer nenhum outro também. Está entendendo? Por isso que Tiago falou, se você deixar de fazer um, você está anulando tudo. Como não tinha templo mais para fazer, então revogou-se a lei fisicamente. Amém? E eles entendiam isso. Quando esse tempo cair, será o fim dos tempos. O fim daquela era. Para o início de uma nova era. Amém? E eles perguntaram, né? Qual será o sinal da sua vinda e do fim desse tempo, dessa era, desse pacto, né? Dessa era religiosa de Moisés, desse pacto. E Jesus responde em Mateus 24:15 e diz: eu quero fazer estudo pequeno, mas não tem como, meu irmão. Não tem como. Então, Mateus 24:15 diz: assim, quando vocês virem o abominável da desolação é um sujeito, é uma pessoa. Algumas traduções bíblicas, o sacrilégio terrível. Sacrilégio terrível também é uma pessoa, é um sujeito. Por que sacrilégio terrível? Porque ele era um
um gentil. E os gentios não poderiam entrar no templo. Os gentios era proibido entrar no templo. Gentios não poderiam se aproximar de Deus. Era só para os judeus. Hoje, nós estamos nos aproximamos de Deus, ou seja, Deus está dentro de cada um de nós, porque Yahshua, né, o Cristo glorificado, que servimos hoje, derrubou a parede de separação entre Deus e os homens. Hoje, para Deus, não existe mais nem judeu nem gentios. Quando a gente falamos somos gentios, geograficamente somos gentios. Geograficamente. Porque gentios significa estrangeiro, que vem de goi do hebraico. Se você for em Israel hoje, você será chamado de goi, será chamado de estrangeiro. Quem não é judeu é estrangeiro. Nós vivemos no Brasil. Se vier um americano, ele é o quê? Estrangeiro. Tá entendendo? Geograficamente, mas espiritualmente, Deus vê todos nós um só povo. A parede do templo foi destruída. Hoje somos todos um só povo. Então eles perguntaram a Jesus: quando será isso? Nos dê um sinal. E Jesus responde: quando vocês virem esse homem abominável, né, a qual falou Daniel no lugar santo aqui se refere ao templo. Quando vocês virem esse homem no templo, esse é o dia da minha vinda. Esse é o dia do juízo. Esse é o dia da ressurreição dos mortos. Quando vocês virem esse homem no templo. Quando vocês virem esse sacrilégio terrível, esse pagão no templo. Quando vocês virem esse homem do pecado, o filho da perdição no templo, esse é o dia. Que é a coisa mais clara que isso? E Yahshua aqui, Jesus, ainda cita Daniel. Quem ler Daniel, entenda. Se você for lá em Daniel, você vai entender de quem se trata, de quem a narrativa se trata. Então vamos, Daniel 29, 26. Preste atenção aí, pastor. Daniel 29, 26. Daniel 9, 26 começa assim: depois de 62 semanas, são anos proféticos. Não vou explicar muito sobre isso, porque eu vou ter que dar muita volta aqui. Significa que, desde quando o povo judeu saiu da Babilônia, até ser dado a ele a permissão de construir o segundo templo, amém? Desde essa época até a época em que Jesus viria, que Jesus nasceu e apareceu e começou a pregar, desde essa época, né? Jesus seria morto. Depois que passasse essa época, né, esses anos, viria um ungido, e esse ungido será morto. E já não haverá lugar para ele, já não haverá lugar na terra para ele, né? A cidade é lugar santo, a cidade de Jerusalém, lugar santo, templo, serão destruídos pelo príncipe de um povo que há de vir. A minha Bíblia está bem clara. Tem umas que não fala príncipe, mas a minha tradução aqui está bem clara. Príncipe de um povo que há de vir. Por que príncipe? Porque ele é filho do imperador. Filho de imperador é príncipe. É filho do imperador Vespasiano. Filho de imperador, príncipe. E esse príncipe, ele viria e destruiria a cidade e destruiria o templo. O fim será como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações serão decretadas, porque ele invadiu em 70 e, na verdade, essa guerra acabou em 73. Amém? Muitos judeus foram mortos, muitos judeus foram perseguidos, muitos judeus foram levados como
prisioneiro para ser vendido como escravos aos irmãos latinos, aos gregos, né? Os gregos eram irmãos dos latinos, irmãos dos romanos, né? Porque eles tinham negócios juntos. Então eles venderam muito os judeus para ser escravo deles, né? Então, por isso Alça, ele esclarece, ensinando eles, quando esse dia acontecer, quem estiver nas suas casas, fuja para o monte. Quem estiver no monte, não volte para a cidade. Quem esqueceu alguma roupa, lá, alguma capa que ele disse, não volte para pegar, porque poderia ser pego. Poderia ser morto, poderia ser pego como escravo. Amém? É isso que Yauch estava alertando ali. Ah, da mulher grávida, porque dia de guerra, as mulheres grávidas, como é que faria? Ia ser dia que ia ter fome, ia ter doenças, porque ia ter vários, né, mortos ali, né? Tem coisas que eu não posso falar no YouTube aqui, mas vocês entendem. Ia ter moscas, ia ter vermes, ia ter doenças. É isso que é narrado aqui. Não é uma coisa que vai acontecer. Não é uma coisa que vai acontecer. Se bem, né, que esse vídeo aqui eu não coloquei para menor. Eu cortei menor de assistir, né? Tem restrições para menor. Porque tem coisas aqui que é da história que às vezes a gente fala e, sabe, é impossível deixar de falar, porque está escrito aqui, né? Mas é isso que estava para acontecer naqueles dias deles. Não vai acontecer nos nossos dias. Não virá para acontecer nos nossos dias, né? Então, aqui, quem é esse homem aqui que Daniel chama de príncipe de um povo? É Tito. Tito, um príncipe romano, filho do imperador romano Vespasiano, que invadiu Jerusalém em 70 DC, destruiu a cidade, destruiu o templo. Tanto que você for lá em Jerusalém hoje, não tem mais templo. A única parte que restou do templo foi o muro das lamentações, que eles ficam lá fazendo suas orações. O templo foi destruído em 70 DC. Você pode perguntar a um judeu, quando esse templo foi destruído, judeu? Ele vai te responder, em 70 DC, pelo exército romano. Lucas já fala aqui, quando virem Jerusalém cercada de exércitos, Lucas está falando sobre quem? O exército romano. Cadê o templo? Existe templo hoje? Não existe mais o templo hoje. Então, para o Cristo vir, o que precisava? Precisava existir o templo. Precisava todos esses discípulos estar vivos, porque ele disse que muitos que estavam ali não morreriam até que ele viesse. Que é desses homens? Como disse meu irmão aqui, que João tem 2000 anos. Esses homens têm que estar vivos. Se Cristo não veio, pastor, esses homens têm que estar vivos. O templo tinha que estar erguido. Vamos fazer o terceiro templo? Não. Esse terceiro templo não faz parte da história. Se fizerem, é uma coisa difícil para fazer, porque não é só pegar e fazer. O próprio governo de Israel não quer esse templo. Quem quer esse templo é uma vontade de alguns religiosos lá, porque o próprio governo não quer isso, porque vai causar guerra, porque o domo da rocha é o local onde teria que ser o templo. E lá hoje tem uma mesquita, lá, muçulmana. Então iam arrumar uma guerra aí, né? Que o governo Netanyahu não quer essa guerra. Tá entendendo? Então, ele não quer guerra com os palestinos. A guerra deles hoje não é com o palestino, é com o grupo Hamas, né? Que é um sujeito que eu não posso falar também aqui. Que teve outro vídeo lá que eu falei e eles cortaram a visualização do meu vídeo. Então não vou repetir mais, tá? Mas é isso aí, amado. Essa história aqui já aconteceu. E aqueles discípulos
sabiam que isso ia acontecer no tempo deles. Uma coisa que os evangélicos não conseguem entender. Nem escrito aqui eles conseguem entender. Mas eles entendiam que aquilo ia acontecer no tempo deles. Porque Yahshua, em Mateus 24, 36, 34, Yahshua falando, relatado por Mateus, ele diz: eu lhe asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Esta geração não é a geração aqui do irmão André. Não é a geração do irmão André, do meu filho, dos meus netos, não. Esta geração se refere à geração do que eles viviam no primeiro século, onde aquelas pessoas viviam, onde Jesus e o Pedro, Paulo, João, Tiago, onde eles viviam. A geração que também atingiu Paulo, né? Timóteo, Barnabé, geração deles, a geração que eles viviam. Não se refere à nossa geração hoje e nem à geração dos nossos filhos, nossos netos que virão. Não. Né? Não, meu amado. Eu lhe asseguro lhe asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Geração deles lá daquela época. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O céu e a terra passarão, quer dizer, passarão dias, passarão anos, mas a minha palavra, quis dizer Yahshua, vai se cumprir. Não passarão. Não passarão esses anos, esse céu, essa terra, significa anos e dias, não passarão sem que as minhas palavras sejam cumpridas. Tudo que eu falei vai ser cumprido. Quanto ao dia e a hora, aí que os evangélicos vêm querer refutar a gente. Quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Aí eles viram para a gente e falaram, Jesus está falando ali que os anjos não sabem, nem ele próprio sabe, somente o Pai sabe. Como vocês aí, preteristas, dizem saber? Porque vocês deturpam essa palavra, vocês fazem uma péssima hermenêutica nessa palavra. Quanto ao dia e a hora, significa, que dia será? Será hoje, dia 1º de abril? Ou será mês que vem? Que hora será? Será agora? Às 17 horas? Ou será lá, né, às 18 horas? Vai atrapalhar a live do meu irmão Carlos Antônio Gomes se isso acontecer às 18 horas. Não, meu irmão. Eles estão perguntando aqui quando será, que dia será e que hora será. Isso Jesus não poderia saber. Existia uma guerra ali entre judeus e romanos. Quando que os judeus iam se enfraquecer e quando que os romanos iam se fortalecer e conseguir entrar, eles não sabiam. Como Deus sabe todas as coisas, e Yahshua Jesus diz, só Deus sabe. Vocês estão conseguindo compreender? E o meu irmão pastor disse mais, então Paulo mostra que isto era para o futuro. Sim, futuro dele. Portanto, Paulo também era futurista. Não, meu amado. Não. Aí você está se enganado. Paulo não estava sendo futurista. Paulo estava anunciando coisas que viria no futuro dele. Ser futurista são pessoas que vivem agora o presente, mas crendo que as coisas do passado ainda irão acontecer no futuro próximo. Isso é ser futurista. E Paulo não estava agindo dessa forma. E o pastor disse mais. Por isso que eu falei o seu nome. Para mostrar para você que esse vídeo é relacionado para você. Eu fiz esse vídeo não para te afrontar, não para arrumar inimizade com você, meu irmão. Eu fiz esse vídeo para que você possa entender, né? O que eu estou falando aqui é a verdade, é a pura verdade, que você pode buscar nos livros históricos, como a própria Bíblia está clara mostrando aqui,
que se refere, né, a um príncipe romanos que invadiu Jerusalém e que destruiu. Esse seria o dia da vinda de Cristo, seria o dia do juízo e dia da ressurreição dos mortos, que já aconteceu lá em 70 DC. A prova mais, né, visual que você pode crer é que hoje você foi em Jerusalém, não existe mais templo. Só existe o que restou do templo, o Muro das Lamentações. Amém? Então não somos lunáticos, igual você falou. Esses lunáticos lê a Bíblia e chuta sem entendimento. Palavra de pastor. Então você se intitulou pastor, dizendo que nós estamos errados e você está certo porque você é pastor. Meu irmão, eu quero que você entenda. Eu não quero arrumar confusão com você. Não quero arrumar briga com você. Eu te amo de coração. Mas o seu ensino futurista está errado. Estou aqui refutando o seu ensino futurista, não a sua pessoa, tá? Eu te amo de coração. Só quero que vocês entendam o que é hermenêutica, que vocês gostam muito de falar de hermenêutica. Hermenêutica, exegese. Hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação das coisas. No nosso caso, a interpretação testamentária do Velho Testamento. Saber interpretar o Velho Testamento corretamente, saber interpretar o Novo Testamento corretamente. Isso é hermenêutica. E não existe melhor hermenêutica do que a hermenêutica da graça de Deus. Não é prepotência nossa, não. Não é prepotência. É que a hermenêutica da graça de Deus nos dá uma visão preterista. Que significa o quê? Que nós acreditamos, baseado tanto na Bíblia, baseado nas histórias. Pode pegar um livro aí de Joséfo, né, que era um historiador judeu. E você vai ver que tanto a Bíblia quanto a história se casam e afirmam que todas essas coisas aconteceu no ano 70 DC. Há 1954 anos. Então vocês estão querendo reviver uma coisa que já aconteceu há 1954 anos atrás. Isso é ser futurista. Então a hermenêutica preterista, que baseado na história, baseado na Bíblia, já tem a visão de que essas coisas aconteceu, é a melhor hermenêutica que tem, amado. Não é prepotência, é verdade. Amém? Então espero aí, meu irmão, que você compreenda de coração. Compreenda de coração e passe a ensinar essas verdades aí na sua igreja para os seus irmãos aí. Amém? Eu fico por aqui. Peço a vocês aí, eu faço algumas anotações aqui, então sempre estou olhando aqui para não esquecer. Visite aí o canal do meu irmão aí, Carlos Antônio Gomes, do canal Democracia Espiritual. Visite o canal do meu irmão, tem ajudado muito aqui o canal do irmão André. Visite o canal do meu irmão, se inscrevam. Amém? Levem pessoas para conhecer o canal dele. Amém? Não deixe de dar like. Você está me vendo pela primeira vez, eu sou o irmão André Palhares. Se inscrevam aí no meu canal. Tragam pessoas para se inscrever. Tragam pessoas para conhecer aqui o irmão André Palhares, conhecer aqui o nosso canal. Amém? Compartilhe nossos vídeos para mais pessoas poderem ouvir essa sabedoria maravilhosa da graça de Deus. Amém? Vocês que já são inscritos, traga mais pessoas. Participe mais, meus irmãos. Traga mais pessoas. Vocês que são só ouvintes, participe mais, meus irmãos. Escrevam, é gratuito. É gratuito. Amém? Então eu fico por aqui. Declaro a mente de Cristo ativado em todos vocês, para que vocês possam entender e compreender espiritualmente, que encha o seu espírito de conhecimento, de sabedoria,
segundo o Evangelho da graça de Deus. Amém? E venha sair aí da escuridão, do obscuramento de conhecimento, igual o sistema religioso ensina, para a luz da verdade do Cristo glorificado. Amém? Convido vocês aí, para que venham nos visitar. Amém? Então é isso aí. Não tem mais nada aqui para dizer. Graça e paz. Até a próxima. Muito obrigado.